Que Deus ilumine a sua vida e que através desse programa você receba a paz e a direção que você precisa para sair dessa situação. Inclusive, esse telefone que aparece abaixo, você pode entrar em contato e pedir ajuda. E com prazer nós iremos te ajudar. Através desse contato, não só durante o programa, mas também fora do ar, há pessoas que estão preparadas espiritualmente para ajudar você. Seria até bom você salvar esse número nos seus contatos. No momento de angústia, no momento de dor, momento como esse que você está passando, você pode contar com a nossa ajuda. Agora, você já passou por isso? Com alguém da sua família, alguém que você conhece, ou de repente com você mesmo? Que da noite para o dia, a pessoa vira a cabeça. Você não entende o porquê, não encontra razões, motivos claros para isso acontecer. Mas infelizmente tem acontecido. O que eu vou colocar agora para você vai lhe ajudar a esclarecer muitas coisas. Nós vamos colocar esse intervalo falando a respeito dessa festa do Dia das Bruxas que teremos no dia 31 e em seguida o ex-sensitivo, alguns deles, hoje pessoas mudadas, transformadas, pessoas que têm luz, mas elas vão falar a respeito do que se passa quando a cabeça da pessoa vira da noite para o dia. Acompanhe agora o que nós vamos colocar a respeito desse dia, veja só. Enquanto muitos veem o Dia das Bruxas como brincadeira, outros aproveitam essa data para fazer o que há de pior. Invocam forças do mal em rituais que geram destruição. E mesmo que você não acredite no poder das trevas, talvez esteja sentindo os efeitos disso agora. Pesadelos, angústia, brigas sem motivo, a perda da saúde, vida travada. Você não sabe explicar, mas sente que tem algo errado. Neste dia que tantos dedicam para o mal, nós vamos invocar o poder que liberta. Sexta-feira, 31 de outubro, o dia do desmanche total da bruxaria em todas as igrejas Universal. Encontre o endereço mais próximo acessando universal.org/localizar. Prepare-se. Muito bem, nós estamos aqui com os ex-sensitivos falando sobre rituais de bruxaria. E como a data do dia 31 de outubro é aguardada pelo mundo espiritual da maldade. Halloween, Dia das Bruxas ou Dia da Bruxaria. E nós vamos falar agora sobre rituais de bruxaria e a cabeça. Você já percebeu que tem muita gente que vira a cabeça da noite para o dia? Você já percebeu que há pessoas que enlouquecem da noite para o dia? Quando se fala de rituais de bruxaria, inclusive, queria que o ex-sensitivo James falasse sobre isso. Quando a gente fala de rituais de bruxaria, nos filmes, principalmente nos filmes, sempre aparece um crânio quando se fala de rituais de bruxaria. O que a cabeça do ser humano representa nesses rituais de bruxaria e que tipo de rituais são feitos e qual o objetivo de rituais que são feitos para atingir a cabeça de uma pessoa? A cabeça é alvo principal do mal, né? A cabeça é ori, a cabeça é coroa, a cabeça é firmamento com a espiritualidade. É o ponto principal de domínio das trevas. É tanto que quando um espírito ele quer dominar a cabeça de alguém, ele pede para isso e ele traz até mediunidade de transporte, mediunidade de clarividência, para que a pessoa tente se comunicar com ele através de coisas que aquele espírito tenta introduzir na cabeça. Ele tenta abrir a visão. Então, até considerado o chakra frontal colocado na cabeça, esses espíritos se conectam, se comunicam com ele, que são principais pontos de energia. Então, existem rituais que são feitos aos espíritos obsessores com cabeça de cera, com cabeça de porco,
com cabeça de bode. Inclusive, a cabeça do bode é muito utilizada dentro de pentagramas com sangue, que simbolizam os 5 ciclos da Terra, as energias dos 5 elementais da Terra, para chamar os espíritos que trabalham em todos os pontos, em todos os ciclos, em todas as áreas. Para quê? Para que controle totalmente a cabeça do ser humano. Por isso que quando se controla a cabeça, tudo começa a dar errado. Relacionamento, trabalho, família, a pessoa não consegue tomar decisões. Por quê? Porque o espírito invocou energias de vários elementais e de várias linhas diferentes. Para quê? Para que a cabeça fosse dominada. Dominou a cabeça, dominou todo o corpo. É por isso que existe até dentro das linhas espirituais de esquerda e direita a feitura de cabeça. Eu já ouvi muitas pessoas falando o seguinte: eu sinto uma dor de cabeça constante. Não é uma dor de cabeça que eu fiquei no sol, ou que eu trabalhei, ou fiquei sem comer. Não, uma dor de cabeça constante. Já ouvi muita gente falar isso. Ou pessoas que relatam o seguinte: eu sinto sempre uma dor de cabeça num determinado horário do dia. As pessoas relatam meio-dia, 18 horas ou meia-noite. Esse tipo de dor de cabeça constante ou com hora marcada, podemos dizer que é sintoma ou consequência de algum tipo de ritual que foi feito para atingir aquela pessoa? Como explicar isso aí de uma maneira que as pessoas possam entender melhor? Independente do horário, por exemplo, eu tinha dores de cabeça praticamente o dia todo, de chegar a dar com a minha cabeça na parede, né? Se eu procurava um lugar gelado no chão para que eu pudesse aquela dor desaparecer, é o que eu queria. Dava vontade de me matar até na hora, assim, de morrer para não sentir aquela dor. Este é um sintoma que existe uma briga, existe uma batalha espiritual aonde? Dentro da sua mente, dentro da sua cabeça. São espíritos obsessores, assim como o Gêmeos estava dizendo, é que envolve, ou quer envolver, né, luta para ter a posse majoritária daquela pessoa, daquela cabeça, daquele pensamento, daquela alma daquela pessoa. Então, quando a pessoa começa a sentir dores de cabeça, e normalmente é o primeiro de um dos 10 sintomas que a gente classifica como uma possessão do mal agindo na vida das pessoas, ela começa pela dor de cabeça. Normalmente é isso aí. Olha, eu vou ser até mais preciso, 90% dos problemas começam por aí. A pessoa começa a sentir dores de cabeça, ela já não consegue raciocinar, como o Jânio estava dizendo, as coisas começam a dar errado, porque ela não consegue concatenar as coisas, ela não consegue planejar, ela não consegue raciocinar. Então, esse mal gera essa dor, né? Uma briga constante, né? Até ser, né, tirado fora, arrancado, né? Desmanchado. Enquanto tiver essas entidades de trevas, digamos assim, esses espíritos de trevas, pela posse, pela luta dessa mente, haverão esse tipo de dores. É muito bom os senhores pontuarem isso, porque fico imaginando quantas pessoas que estão assistindo o programa e se identificando com isso. Nós também temos caso, ex-sensitivo Hercílio Júnior, de pessoas que... nós sabemos que tem gente que tem problemas mentais. Mas o que dizer de pessoas que eram sãs, né? Eu estou até me lembrando de um caso de uma jovem que era totalmente normal. Ela fazia faculdade, estava cursando já o penúltimo ano da faculdade, e ela dormiu sã e acordou, literalmente falando, louca. Pessoas que enlouquecem da noite para o dia. Problema mental, ou isso pode ser também resultado de algum trabalho de bruxaria relacionado à cabeça? Quando é feito os rituais para a cabeça, para dominar o ori da pessoa, com vários tipos de cabeça, de animais, como também de cera, rituais que são feitos em matas, a gente vê que domina a mente da pessoa que tem o corpo dela aberto. Então, não só ela vira a cabeça para loucura do dia para a noite, mas também tem aquelas pessoas que ficam com um pensamento constante de sair e andar pelo mundo sem destino. Ela quer simplesmente sair de casa e sumir pela vida.
Outros simplesmente vira a cabeça, sai do trabalho, está muito bem no trabalho, de uma hora para outra que abandona tudo. Tinha uma carreira ali dentro, ninguém entende o porquê que fez aquilo, e nem mesmo a pessoa entende, mas ela não consegue mais ficar ali, ela vira a cabeça e sai daquele lugar. Como também tem muitos casos que a gente já acompanhou de pessoas que chegaram de ser até internadas, quer dizer, tomaram os medicamentos, até dormiram, ficaram ali um tempo, mas depois o mal voltou de novo. E tem casos que a gente acompanhou que a pessoa tomou o sossega-leão e todo, mas não adiantou nada. Amarraram a pessoa ali e muitas vezes ela arrebenta as cordas. Teve um que amarraram com a corrente lá que nós fomos visitar, porque ela não conseguia. Mas quando foi arrancado aquele espírito, estava dominando o Uri, a pessoa mudou, ficou calma, transformou. Então, isso a gente acompanha até mesmo, e é algo biblicamente que a gente vê o endemoniar Geraseno, que aconteceu a mesma coisa. Então, o mal ele domina a cabeça para levar a pessoa à loucura. Como o senhor disse, não são todos os casos, mas uma grande parte dos casos acontece por causa de um trabalho feito para dominar a Uri da pessoa. Nós estamos desvendando os mistérios do mundo espiritual da maldade e mostrando para você a importância de, nesse dia 31 de outubro, que é considerado o dia das bruxas, né? Dia que os rituais serão feitos, rituais como esses que nós estamos falando aqui, nós vamos fazer a sexta-feira do desmanche total da bruxaria, em todos os templos da Universal. Se você se identifica com o que foi falado aqui pelos ex-sensitivos e é do seu interesse, você quer ajuda, quer colocar um ponto final nisso, então esteja conosco. E aqui em Florianópolis não vai ser diferente. Estaremos aqui na Avenida Mauro Ramos, número 1310, no centro. Nessa sexta-feira, dia 31. Quando você entrar por essas portas, você pode entrar mal, sabe? De repente você vai entrar carregado, pesado, com esse peso no seu corpo, na sua mente, sua vida toda destruída. Não importa o seu passado. Nós não estamos aqui para te julgar, mas para te ajudar. Mas você vai sair por essas portas diferente. Eu tenho certeza disso. Você não vai pagar nada para entrar, estacionar o seu carro. Nós vamos lhe atender, lhe ajudar. O que você precisa é paz. Paz que faltou na vida do Jairo. A partir do momento que foi feito um ritual, a vida dele desandou, a família dele, tudo foi destruído. Eles foram vítimas. E há quem, infelizmente, tem sido vítima de um mal. Vamos acompanhar a história dele e eu volto com você. Meu nome é Jairo Marques e a minha família foi vítima de um ritual. Por volta dos meus 6, 7 anos de idade, nós morávamos num sítio e uma determinada vizinha, vendo a nossa felicidade, aquela comunhão de família ali, ela passou a ter inveja. Um dia ela chegou, virou para minha mãe e falou: olha, a partir daqui a sua vida ela vai mudar. Você vai mudar daqui, vai fazer a sua mudança nas costas. Eu fiz um ritual de magia negra para tirar vocês daqui, mas eu vou ficar com o seu marido e com seu filho mais bonito. A partir dali a coisa desandou, acabou a paz dentro de casa, todo dia tinha um problema, a gente não podia sair. Dali a perturbação aumentou. O meu pai, por conta de um jogo, ele chegou muito bêbado, pegou a espingarda e começou a ameaçar a gente, mandou a gente embora. Quando a gente saiu da porta, ele atirou na gente para matar. E a gente chegou, cuidou dele, voltamos para casa no outro dia e ele falou que estava tudo bem, a partir de hoje eu vou mudar. Só que passando uns dias depois veio um outro problema. Os porcos que a gente cuidava nesse sítio, eles morreram por volta do meio-dia. As vacas, o boi deu bicheira a ponto de não se aproveitar nada. O que ela determinou que ia acontecer com a gente passou a acontecer com ela. E dias depois a gente foi embora. Por alguns dias foi tudo bem, mas aí voltou-se os problemas de novo. Briga dentro de casa,
A promessa que ele falou que ia parar de beber, ele começou a beber mais, aí que a gente não podia fazer nada. Daí para frente, eu comecei a ver vultos, ouvir vozes, eu ouvi alguém me chamando na porta de casa, todo dia, por volta de 10 à meia-noite. Eu via sentado na cabeceira da minha cama um homem totalmente de preto, um chapéu grande, e a única coisa que vê era esse vulto preto e os olhos avermelhados. Um dia, voltando da escola, estava eu e os meus amigos, por volta de 11 horas da noite, eu vi esse mesmo espírito, só que ele estava com outros do lado. Eu fui e falei para os meus amigos, olha quem que está ali, olha o que é aquilo. Aí todo mundo começou a zombar, começou a zoar. Aí eu falei, ninguém acredita mais em mim. Cheguei em casa, na hora que entrei no portão, eu fui falar com meu pai, ele foi até o portão comigo, aí eu falei que olha, tá ali, ó. Ele simplesmente virou para mim e falou assim, não, essa é uma entidade que eu sirvo a ela, elas estão protegidas. Logo depois que teve mais brigas dentro de casa, meu pai separou, foi embora, a gente foi embora, até eu chegar ao ponto de pensar o seguinte, bom, já que até agora tudo que eu fiz não resolveu nada, eu vou tirar minha vida. Então, tentei o suicídio uma vez, da segunda vez foi com faca e da terceira foi com bebida. Como a minha vida ela era praticamente pro rock, eu vivi aquilo ali intensamente. Tanto é que tem uma frase de uma determinada banda que ele diz assim, Satanás, abra as portas do inferno que vamos reinar juntos. E eu vivi aquilo. Eu me entreguei àquilo. Foi um dia que eu conheci uma moça. Ela ia em shows, a gente passou a conversar. Comecei a namorar com ela. Depois disso, fui na casa dela, conheci os pais dela, todo mundo era da igreja. E eles falaram comigo, vamos um dia e tal. Eu falei, vamos lá. E a partir daí eu comecei a ir nas reuniões. Passei a ir principalmente as reuniões de libertação, porque foi onde o dia que eu fui, eu já vi ali uma diferença na minha vida. E o pastor fez um desafio. Eu lembro que ele falou com essas palavras. Você vai vir 7 dias. Foram 7 dias de libertação. Se em 7 dias não acontecer nada, você não precisa pisar o pé aqui nunca mais. A minha mãe ia fazer um resultado, ia tirar um resultado, porque desde a época que essa vizinha lançou essa maldição, ela tinha um problema no ovário e surgiu como se fosse um câncer, uma bola. E durante, se não me engano, 14 ou 15 anos, ela viveu com esse problema. E eu cheguei na igreja, entendi, peguei esse desafio e falei, não, vou fazer pela minha mãe. Já resolvi meu problema de dormir, vou fazer por ela, então tá tudo certo. Cheguei em casa e perguntei ali, mãe, aconteceu alguma coisa? Tô mal, não aconteceu nada. Só que no outro dia minha mãe vem alegre, chorando de alegria. Eu perguntei, o que foi, mãe? Aí ela chegou com os papéis do médico e falou, eu tô curada. Aí na hora acendeu o alerta. Falei, poxa, aquele desafio valeu. Então realmente aconteceu alguma coisa. E a partir dali eu passei a pegar firme. Eu me entregando, entendendo mais e colocando a minha vida mais à disposição de Deus, eu ouvi o pastor falando muito que a gente tinha que ter o Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo a gente não poderia vencer. E eu comecei a buscar ele com mais intensidade. Eu passei a me dedicar mais, eu passei a me colocar à disposição de Deus mais, passei a meditar mais na palavra, passei a ser realmente uma pessoa que queria ter um encontro com Deus. Então foi naquele dia que ele veio sobre mim, a partir dali veio
uma certeza tão grande que, a partir daquele momento, as pessoas que estavam perto perguntou o que estava acontecendo, o que eu tinha, por que eu estava daquele jeito. E eu não sabia explicar, eu entendi que era o Espírito Santo. E hoje, usando a minha fé, obedecendo, aquele ritual, ele foi quebrado. Hoje já não tem mais vícios, hoje já não tem mais perturbação, desassossego, não tem mais vultos, não tem mais vozes, não tem mais aquela perturbação de você chegar em casa e deparar com uma situação de que vai acontecer um outro problema. Não, hoje tudo acabou. Hoje a nossa vida ela é restaurada, hoje ela é transformada e hoje a nossa família ela tem paz. O Jairo hoje, livre, liberto, com a presença de Deus, toda a família restaurada. Mas olha só que ponto ele chegou. Tudo por causa de um ritual, algo que ele sofreu na sua vida. Mas teve jeito para ele, tem jeito para você também. Você pode estar conosco hoje ainda, hoje, sexta-feira, em um dos nossos templos da Universal. Aqui em Florianópolis, na Avenida Mauro Ramos, número 1310, no centro. Nós temos o horário principal à noite às 19 horas. De repente você trabalha durante o dia, mas qualquer horário do dia, nós temos pessoas aqui prontas para te ajudar e você não vai pagar nada. E esse convite também se estende para onde você está agora nos assistindo. Se você se encontra em São Paulo, se você tem a oportunidade, então vá ao Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, número 605, no Brás. Você é muito bem-vindo. E também, se você se encontra aqui dentro de Santa Catarina, em alguma cidade, você pode acessar universal.org/localizar e você vai encontrar a Universal mais perto de você. Agora eu vou falar a respeito de uma reunião que acontece aos domingos. Eu queria que você acompanhasse essa matéria, porque domingo, às 9h30 da manhã, 7 e às 18 horas, nós temos reuniões especiais. Muitas famílias têm sido ajudadas. Acompanhe só. Hoje vamos te fazer um convite especial. Neste domingo, venha até a Catedral Universal. Aqui você encontra paz, força e direção para a sua vida. Que o teu Espírito possa, meu Pai, fazer aquilo que só o Senhor tem poder para fazer. Faz a tua obra, Espírito Santo. Age aqui agora. Vem no nosso meio fazer morada. Vem aqui agora habitar entre nós. Domingo, às 9h30 da manhã. Deus tem feito através da água, né? Tem curado o meu irmão da depressão, a minha filha também, que ela tinha depressão e síndrome do pânico. E a madrinha dela também, né? Eu levei água para ela, ela estava com câncer e ela foi curada, graças a Deus. Minha tia foi diagnosticada com câncer no sangue, né? E nisso nós vimos usando a fé, trabalhando, orando por ela, eu, minha esposa, minha mãe, e ela tomando a água lá, nós tomando por ela. Faz uns 4 meses, ela foi pegar os outros exames e ela já tinha sido curada. Catedral Universal, Avenida Mauro Ramos, 1310, Centro de Florianópolis. Tudo gratuito para você e sua família. Entrada, estacionamento e creche. E há um momento na reunião que nós ministramos a cura, a saúde para as pessoas. Elas trazem consigo uma garrafinha de água mineral. Você pode fazer o mesmo. E graças a Deus, muitos sinais têm acontecido. Não dá para mostrar todos agora, não há tempo suficiente para isso. Mas eu queria que você prestasse atenção no caso da Helena. A sobrinha internada, ela usou a fé. Veja só o que aconteceu. O nome da senhora? Helena. Qual foi o milagre por meio da água? Eu recebi uma ligação da minha irmã me informando que a minha sobrinha foi transferida da cidade dela para cá, para São José, no hospital regional, com apêndice perfurada. No hospital, ela fez o procedimento da cirurgia e
A medicação dada após esse procedimento não estava fazendo efeito. Isso estava afetando o pulmão. Meio que estava se alastrando por dentro assim do organismo dela, né? Então, neste momento eu recebi a informação que ela estava dando entrada na UTI por essa questão, né? Que a medicação não estava fazendo efeito, os médicos fugiu das mãos dos médicos, saiu do controle, né? O oxigênio, todo o nível de oxigênio que os médicos poderiam dar para ela já estava sendo dado. No entanto, não estava fazendo efeito. Nesse momento, eu chego rapidamente com a água consagrada, que eu vim aqui na reunião do domingo e levei essa água para ela, molhei minhas mãos, passei nos pés dela, nas mãos dela, na cabeça dela, fiz a oração, determinei a cura e, após isso foi num final de uma noite de domingo. Na segunda-feira, às 14 horas da tarde, a minha irmã me dá a informação que ela estava indo para o quarto. Um milagre, segundo palavras do médico, porque realmente foi rápido, foi muito rápido essa mudança, né, que aconteceu ali na UTI. E com certeza, não tenho dúvida nenhuma que foi a água, e eles falaram que ela é hoje um milagre de Deus. Ela recebeu uma nova vida. Essas foram as palavras do médico. Eu vou te esperar nesse domingo agora. E o milagre que você precisa vai acontecer. 9h30 da manhã, horário principal, como também 7 e às 18 horas. Mauro Ramos, número 1310 no centro. E é claro, em cada templo da Universal mais perto de você. Eu vou fazer uma oração agora. E através dessa oração eu creio que Deus vai te dar forças para que você esteja conosco. Vamos falar com Deus, é momento de oração. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós cremos que o Senhor ouve a nossa oração. E aonde quer que essa criatura esteja, nesse momento, ela seja iluminada. Ela receba a saúde, a cura, ela receba a força que ela precisa. Que a vida dela a partir de hoje possa mudar. Eu não sei, meu Deus, o que se passa com ela, mas o Senhor a conhece. E ela recebe agora aquilo que estava faltando, a coragem, a força, para que aconteça na vida dela aquilo que é da tua vontade. Quantos são os problemas? A que ponto essa criatura chegou? Mas o Senhor é especialista de levantar as pessoas que estão caídas, desanimadas, desenganadas, desacreditadas. Faça isso. Nós determinamos e cremos. E todos que creem, digam assim seja. Amém e graças a Deus. Tome uma atitude, uma decisão. Agora, se você quer falar conosco, entre em contato através dessa central de atendimento. E há pessoas agora aptas espiritualmente para poder lhe ajudar, para poder lhe ouvir, não te julgar, mas ajudar você. E lembre-se, salve esse contato, para que você possa, através de um momento difícil como esse, entrar em contato com a gente e até mesmo enviar, encaminhar para alguém que você conhece e essa pessoa ser ajudada. Agora, faça a sua parte. Querendo a Universal mais perto de você, entre nesse site, universal.org/localizar. E você vai encontrar, seja aqui em Florianópolis, seja em qualquer lugar do Brasil, uma Universal mais perto de você. Não perca mais tempo. Aproveite essa oportunidade, esteja conosco aqui em Florianópolis ou em uma Universal perto da sua casa. Bem, nós ficamos por aqui, que Deus ilumine a sua vida. Um forte abraço. Domingo, eu creio, nós nos veremos. Até lá.